Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 ações de setores perenes, os famosos setores bestes do Barsi: banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicações. E essas ações vão custar menos do que R$ 5 e são empresas pequenas, ou seja, tem um potencial de crescimento maior pela frente. Por que eu coloquei empresas que custam menos do que R$ 5? Claro que o preço da ação não importa em nada, mas para quem está começando, vai receber um dividendo muito baixo, alguns trocados, que foi o meu caso lá no mês 3 de 2023, recebi R$ 6,87 de dividendos naquele mês, aí no mês 6, R$ 12, no mês 9, R$ 40, no mês 3 de 2024, R$ 14. Então para você reinvestir o dividendo fica mais fácil. Por exemplo, os trocadinhos que ia caindo na minha conta em forma de dividendos, eu comprava 3 ações da Klabin, depois comprei mais uma, outra no dia 31/3, e isso reinvestindo os dividendos. Então eu não deixava o dinheiro parado, já comprava uma boa ação de uma boa empresa que estivesse barato e não precisava colocar dinheiro do meu bolso para inteirar o aporte. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. A primeira empresa dos setores perenes do Barsi é a Unifique, do setor de telecomunicações. E ela é uma empresa bem desconhecida. Ela atua principalmente no serviço de internet e telefonia. Já está há mais de 20 anos no mercado, tem mais de 15 mil quilômetros de fibra ótica, principalmente na região sul do Brasil, atende mais de 300 mil clientes, tem mais de 1.000 funcionários diretos e em torno de 300 funcionários indiretamente. Ela atua tanto no serviço de telefonia fixa, usando tecnologia em nuvem, criando uma central telefônica virtual, como também telefonia móvel. Oferece ofertas semanais, quinzenais, mensais, como se fosse a Oi, a TIM e a Claro. Ela também tem uma TV por assinatura, então está em diversos subsegmentos no ramo de telecomunicação. Claro que um ponto de atenção é que é uma empresa nova na bolsa, está há apenas 3 anos de forma listada, e ela é uma empresa considerada pequena, uma microcap de 1,2 bilhão de valor de mercado, porém tem 100% de tag along, ou seja, caso a empresa fosse vendida, você receberia 100% do valor negociado, tem um bom free float, quase 25% das ações estão disponíveis para negociação no mercado, não está nas mãos dos controladores e tem uma liquidez de 1,6 milhão por dia. Então é uma boa liquidez para um pequeno investidor. Lembrando que a sua dívida também é negativa, então não tem problemas com dívidas por enquanto. E olhando rapidamente a sua receita e o seu lucro desde que a empresa foi lançada, ela teve um bom crescimento, saiu de uma receita de 457 milhões em 2021 e um lucro de 80 milhões para atualmente uma receita de 927 milhões, então dobrou a sua receita e o seu lucro também teve um forte crescimento, praticamente dobrou o seu lucro. Olhando os seus resultados divulgados de forma trimestral, agora no primeiro trimestre de 2024, tivemos um lucro em linha com os últimos trimestres, tivemos também uma margem líquida também em linha, por volta de 15%, um ROI e um ROIC moderados por volta de 12 a 13% ao ano. A sua receita também se manteve em conjunto com os últimos resultados e a sua dívida ainda continua bem abaixo. E muitas pessoas podem se perguntar por que a sua rentabilidade está negativa. Porque quando uma empresa é lançada na bolsa, geralmente, por ser um IPO, uma empresa recente, ela está com uma precificação muito alta. Ela é lançada na bolsa, há muitas vezes o seu lucro, um valor patrimonial muito alto. Aí o mercado acaba corrigindo, a mesma coisa que aconteceu com Caixa Seguridade. Ela lançou na bolsa por mais de R$ 12, teve uma queda bem feia e agora se recuperou porque mostrou ao mercado que é uma empresa muito resiliente, conseguiu crescer lucros e entregar um ótimo resultado. Ela foi lançada na bolsa a quase 30 vezes lucro, então de fato estava muito esticado e hoje é o seu menor patamar na relação preço comparado ao seu lucro. É uma empresa que tem um valor patrimonial também bem abaixo da média atualmente e abaixo principalmente de quando foi lançada. O seu payout atualmente está por volta de 66%, então vem conseguindo entregar um payout saudável, é uma empresa no setor mais perene, então consegue manter uma alta distribuição do seu lucro em forma de dividendos. A questão do seu ROI, por ser uma empresa recente, não temos muitos dados, porém está por volta de 13%. É um ROI satisfatório, mas claro que o ideal seria aumentar com o tempo para pelo menos 15%. O seu ROI que hoje está em 13%, então tivemos um aumento na rentabilidade do capital da empresa, é um ponto positivo, chegando por volta dos 15%, já fica um ROI satisfatório. E a empresa, como eu disse, não possui dívidas, é considerada negativa comparada ao seu EBITDA, ou seja,
o seu lucro operacional e é uma empresa que tem uma liquidez corrente, ou seja, a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo de quase 1,5 vezes. Então também passou nesse requisito. Na questão de dividendos, tivemos um crescimento também. A empresa hoje está pagando quase 8%, também por causa, claro, do aumento do seu payout e aumento no seu lucro. Então a empresa cresceu, seja na questão de porcentagem, dividend yield, como também em valor pago. Hoje já está em 21 centavos, sendo que em 2023 ela pagou no mês 3, no mês 7 e no mês 10. Agora tivemos em 2024 no mês 2, no mês 6, possivelmente mais um dividendo no mês 10 ou no mês 11 também. Em torno de 3 vezes por ano é um bom fluxo de pagamentos. Então, sem dúvidas, é uma empresa que está num setor muito perene, uma empresa ainda recente na bolsa, vale a pena o seu estudo e está começando a ficar bem atrativa de acordo com seus múltiplos, com potencial e ainda de um bom dividendo pela frente. A outra empresa do setor perene do Barsi, no setor bancário, estamos falando do Banco Paine, hoje negociado a menos do que 1 vez o seu patrimônio e quase 4 vezes o seu lucro, num patamar muito abaixo, por exemplo, do Ibovespa, e vem conseguindo pagar um dividendo de quase 11%. Basicamente, ele é um banco também com mais de 20 anos de criação, assessora e financia médias e grandes empresas, oferece serviço de capital de giro, antecipação das suas contas, dos seus recebíveis, estruturação de dívidas, gestão de riscos financeiros de moedas, taxas de juros e fixação de preços para commodities. Então, basicamente, fixa um preço de commodity, claro que ganha nessa oscilação, tem o seu risco, porém tem o seu prêmio pela operação. Então, é um banco que teoricamente não tem tanto potencial de crescimento como um banco que abrange o povão, abrange pessoas físicas, pequenas empresas. Porém, é um banco pequeno, com 1 bilhão de valor de mercado. Então, mesmo que ele não tenha um mercado gigantesco, como por exemplo o Bradesco, o Santander, o Itaú e o Banco do Brasil, sem dúvidas, 1 bilhão ainda é uma empresa muito pequena. Pode dobrar ou até triplicar muito rapidamente seu valor de mercado, sendo que o banco possui um bom free float, então tem bastante ações em circulação no mercado, tem 100% de tag along, a sua liquidez média diária acaba sendo baixa para as ações número 4, por volta de 800 mil por dia, porém, para o pequeno investidor acaba sendo suficiente. E é um banco que teve uma revitalização a partir de 2021. Nos anos anteriores estava dando prejuízo e teve um salto muito grande na questão do seu lucro e na questão da sua receita. Hoje está com um lucro de mais de 224 milhões e estava com um lucro em 2014 de 94 milhões. Chegou a dar um prejuízo em 2017 de 262 milhões. E a partir de 2021 começou a entrar nos trilhos, sendo que hoje temos uma distorção muito clara. O seu lucro, que é essa linha verde, está acima da sua cotação, que é essa linha marrom. Então, uma assimetria positiva para quem deseja investir. Já os seus resultados agora no primeiro trimestre de 2024, tivemos um lucro líquido em linha com os últimos trimestres, um ótimo lucro ainda, tivemos também uma receita superior ao quarto trimestre e ao terceiro, os seus custos acabaram se mantendo em linha, conseguiu uma margem satisfatória próxima à margem de Banco do Brasil, que é por volta de 12%, um ROI também muito bom. Se formos multiplicar por 4, chegaríamos num ROI anual de mais de 20% e um ROIC excelente. Então a empresa está conseguindo entregar bons resultados trimestrais. E olha como que a empresa, depois que se revitalizou, se reestruturou toda, entregou um resultado explosivo. Em um ano rendeu 72% e em 2 anos 390%. Mas em 5, em 10 anos não foi um bom resultado, porque a empresa estava passando por aquela má fase. Então, de fato, a empresa conseguiu entregar no curto prazo um excelente resultado. Claro que não é garantia desse mesmo resultado no futuro, mas começou a gerar valor para quem está investindo. E o seu preço sob lucro de 4 vezes acaba sendo distorcido por causa da sua média nos anos que deu prejuízo, mas podemos dizer que comparado a 2021, 22 e 23 é o ano mais barato. A mesma coisa no seu valor patrimonial, porém comparado aos demais anos que estava muito bem precificada, aí de fato acaba ficando mais barata. E é um banco que vem mantendo um payout bem abaixo, provavelmente perto do mínimo obrigatório, 25% do seu lucro, e mesmo assim consegue distribuir um dividendo razoável. Isso se deve por causa do seu PL também, que está baixo, então ele está sendo negociado a poucas vezes o seu lucro, sendo que o seu lucro por ação, ou seja, quanto que o banco gera de lucro por cada ação no mercado, está em 1,07. Tivemos um crescimento bem expressivo. Já na questão do seu ROI e do seu ROIC, como eu havia falado, está com excelentes resultados.
o seu ROI teve uma alta bem expressiva, indicando um aumento na rentabilidade do banco. Então esses indicadores de eficiência estão em altas, mas indicadores de precificação de PL, principalmente valor patrimonial, não acompanhou na mesma proporção. E é um banco que está pagando dividendos por volta de 2 a 3 vezes por ano, pagou 2 vezes em 2023 e 3 vezes atualmente em 2024, e ficou sem pagar dividendos desde 2016 e voltou agora ano passado. Então, sem dúvidas, é um banco para estudar, tem um ótimo potencial pela frente, uma empresa muito pequena ainda e parece estar entrando nos trilhos. Claro que o ideal não é montar grande parte da sua carteira nessas empresas mais voláteis, porém, assim como Luiz Barsi e sua filha Louise Barsi faz, eles destinam a parte da sua carteira para oportunidades. Então, quem sabe o Banco Pine não entra para uma carteira de oportunidade. Agora, outra ação no setor bancário, temos o Banco BMG, negociado a metade do seu valor patrimonial e entregando um dividendo bem alto ultimamente. E para quem não sabe, ele é um banco que oferece tanto produtos e serviços para pessoas físicas como também jurídicas, opera como crédito pessoal, cartão de crédito consignado, além de seguros também com parcerias em outras empresas. Então, basicamente, é um banco do povão que, de certa forma, também tem um foco a companhias de médio e grande porte. E ele é um banco atualmente com 2 bilhões de valor de mercado, um banco também bem pequeno, com um ótimo free float e tem 100% de tag along. Sua liquidez também é mais do que o suficiente para quem é um pequeno investidor. E na questão da receita do banco, tivemos um crescimento também no longo prazo. Todos os anos tivemos um faturamento maior, hoje já está em 7,47 bilhões, em 2017 era 2,6 bilhões. E o seu lucro teve um forte crescimento, saindo de 12 milhões para 349. 2022 deu uma escorregada, mas agora já começou a se recuperar, porém não ultrapassou ainda 2019, onde teve um forte lucro. E temos uma distorção na relação do seu lucro comparado à sua cotação, então seria um momento favorável, claro, para quem deseja investir. E os seus resultados trimestrais agora em 2024, tivemos um lucro de 100 milhões em linha com os últimos trimestres, na verdade um pouco superior aos primeiros trimestres de 2023, sua receita também se manteve num ótimo patamar. O seu ROI e seu ROIC que são um problema, não tem como ignorar isso. Acaba tendo indicadores de eficiência muito baixos e o ideal seria que pelo menos subisse para 12, 13, 15%. Claro que isso é um trabalho para o longo prazo, o próprio Bradesco está enfrentando uma crise parecida, então com o tempo pode sim melhorar seus indicadores de eficiência, mas é preciso acompanhar de perto. E nos últimos 2 anos entregou 95% de retorno e no último ano 50%. Então, de fato, por enquanto deu um bom retorno. Claro que não é garantia de retorno futuro. Na relação do seu PL, hoje estamos bem abaixo da média e, na verdade, é o ano mais barato comparado aos demais anos. Então, de fato, uma assimetria. Na relação do seu valor patrimonial, hoje está beirando a média, só não é mais barato que 2023 e 2022, mas comparado a 2019, está muito atrativo. E o banco vem mantendo um bom payout este ano, quase 80%, sendo que 2022 distribuiu 529%, então foi um efeito não recorrente, distribuiu acima do que tinha em caixa. E como eu disse, o seu ROI e seu ROIC acaba sendo um problema, de fato, está bem abaixo dos demais bancos, e em 2019 tivemos um ROI recorde de 9,5%, mas ainda assim uma média muito abaixo, é para se atentar com esse indicador. Porém, o banco acaba tendo uma boa liquidez corrente, uma boa capacidade de pagar suas dívidas, um crescimento de receita muito bom em 5 anos, mas o seu lucro teve um decréscimo de 2,3%. Na questão dos dividendos, 2022 de fato pagou um alto dividendo não recorrente, acabou atraindo muitos investidores. E agora poderemos dizer que pode se normalizar por volta de 8, 9, 10%, quem sabe até 12% como o atual. E ele paga cerca de 3 dividendos no ano, seja no mês 4, no mês 10 e no mês 12. Então você pode esperar no mínimo 2 a 3 dividendos em cada ano. Então é um banco para se estudar, por mais que seja barato, tem os seus pontos negativos, a questão do seu ROI e o seu valor patrimonial acaba assustando, mas pode servir para uma carteira de oportunidade e o banco pode acabar se provando no tempo e melhorando a qualidade. Lembrando que não é recomendação de investimento. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.